Os apóstolos então disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Olha como que é o mesmo pedido nosso, como que os homens, de uma maneira geral, gostariam de que Deus lhes desse mais fé, especialmente os cristãos, aqueles que já acreditam em Deus. Eles querem mais fé para maiores realizações. Nós queríamos realizar a obra de Deus, as coisas de Deus e as coisas da nossa vontade também, dos nossos sonhos. Você que está me ouvindo, quem não quer aumentar a fé? Esse pedido é um pedido difícil, mas é legítimo. Podemos pedir, mas Jesus não responde como um passe de mágica. Se você observar o contexto de Lucas 17, você vê que Jesus começa a mostrar as realizações, porque ele sabia que estava no coração dos apóstolos ter poder, a fé como dom, a fé como poder. Eles queriam fazer o que Jesus fazia e até mais, né? Quem sabe? Eu quero fazer muitas coisas, eu tenho muitos sonhos e eu quero também, né, ter uma fé para ser um pregador. Mas será que a fé que o Senhor estava dando era exatamente para isso? Jesus começa a mostrar aquilo que era o cerne da questão de você receber mais fé, que é o perdão. Jesus começa a mostrar que as realizações, elas estão em nós, muitas vezes de uma maneira acomodada, né? Eu faço aquilo que me mandaram fazer, eu faço aquilo que é trivial, eu oro por mim, eu oro pela minha igreja, eu oro pela minha família, né? Mas a Bíblia diz assim: isso os ímpios também sabem fazer. Orai pelos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então o Senhor começa a mostrar alguma coisa, alguma realização maior. Ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes no dia ele vier e dizer: estou arrependido, me perdoa, você deve perdoar. Então esse é um nível de realização diferente. E o que a gente entende aqui, o que Jesus queria mostrar aos apóstolos e mostrar a nós, que à medida que você perdoa, você realiza as realizações de Deus. E aí então Deus vai realizar as suas realizações. Na sua jornada, na sua caminhada, na vida, a fé vai aumentar à medida da sua postura em relação ao outro e em relação ao seu próximo, né? Se eu procuro o bem, como diz a Bíblia, percorria Jesus a Galileia fazendo bem a todos e curando as moléstias entre o povo. Então, na verdade, se eu procuro fazer o bem, se eu deixo Deus realizar as minhas realizações, então muitas curas poderão ocorrer, mas não só em mim ou na minha igreja, mas ao meu redor, a todos que estiverem diante de mim. Porque se Deus realiza as coisas que eu desejo e as coisas que eu faço, então, se as minhas realizações são as realizações de Deus, certamente que quem estiver ao meu redor também será beneficiado, principalmente se eu tiver consciência disso, de que aonde eu estiver, as pessoas ao meu redor têm que ser beneficiadas, porque isso procede de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos e aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor. Jesus chega a dizer que 10 leprosos tinham vindo a ele e foram curados, mas só um voltou com gratidão. Só um voltou para agradecer,
Por que o Senhor fez isso logo depois que eles pediram aumenta a nossa fé? Foi exatamente mostrando que se nós não tivermos gratidão, as nossas realizações não serão as realizações de Deus. 10 leprosos foram curados, só um agradeceu a Deus. Então a gratidão é alguma coisa que vai fazer com que Deus realize as suas realizações. E você não vai ficar cansado, porque há um medo na gente, né? Não, mas se eu for fazer o bem, se eu for, eu vou ser um monge, né? Se eu for trabalhar desse jeito, eu não aguento, eu tenho minha família. Não, meu amigo, aí que está o segredo. Quando você deixa Deus realizar as suas realizações, não há cansaço algum, porque há um grande descanso na força de Deus. Mas quando a sua força é o braço de carne, quando você realiza só aquilo que é egoísta, muitas vezes, quando você se preocupa só mesmo com aquilo que é o trivial, ainda que você seja considerado pela sociedade como justo, mas na verdade você só está fazendo o que te manda. Nós nos tornamos às vezes servos inúteis e cansados, mas nós somos úteis a Deus quando permitimos que Deus realize as nossas realizações. Aí nós entramos no descanso de Deus e a fé nos será dada. É importante pedir, sempre é importante pedir a Deus, porque quando a gente pede a Deus, Ele vai responder. E Ele vai responder com sabedoria e inteligência. A resposta dele será através das ações e daquilo que é a sua obra, a sua realização. Que Deus te abençoe. Você quer mais fé? Procura não ser um servo acomodado que só faz o que te manda, mas procura conhecer a vontade de Deus e entender que você pode muito naquele que te descansa, naquele que te fortalece. Você quer ter mais fé? Então procura perdoar. O perdão descansa. Não tem coisa que descansa mais do que perdoar e ser perdoado. Você quer ter mais fé? Seja grato. Você quer ter mais fé? Cuidado com a sua relação com as pessoas ao seu redor, especialmente o seu próximo, aquele que caiu no seu caminho, aquele que está ferido, aquele que precisa de nós. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus aumente a sua fé.